hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa atividade do tratamento espiritual, a atividade de evangelização. Estamos aqui na sala Família, na aula 2. Me chamo Simone e sou trabalhadora do Centro Espírita Chico Xavier. Vamos então iniciar a nossa atividade com uma prece. Vamos então
fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, respirar profundamente. Vamos mentalizar Jesus ao nosso lado, nos abraçando com as energias de amor, de fraternidade. Agradecer a oportunidade bendita do conhecimento, agradecer o dom da vida, agradecer a cada momento de nossa existência. Vamos pedir a Deus que nos envolva de paz, de serenidade, de tolerância, que possamos assimilar os conteúdos, que possamos aprender a cada dia, contribuir para o melhoramento de nós mesmos e para o bem dos que estão à nossa volta. Obrigada, Senhor Jesus, por tua assistência. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nesta nossa segunda aula da Sala Família, vamos abordar um pouco da estrutura familiar, da estrutura dos pais, dos filhos, das nossas tarefas, enquanto pais e enquanto filhos, das nossas responsabilidades quanto ao crescimento, à educação e o desenvolvimento entre todos de um mesmo lar. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente ir comentando aquilo que a doutrina espírita nos traz, a literatura, a respeito desses pontos. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um trecho em que se fala do que é honrar pai e mãe. Então diz assim nesse trecho: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, honrar pai e mãe é muito mais do que respeitar. Está descrito na nossa consciência, nesse instinto que Deus plantou em nós, o sentimento de amor, que é a caridade, né, para conosco, para com o próximo. E o próximo, mais próximo de nós, está aí ao nosso lado, são nossos pais, né? Então, se não conseguimos amar esse próximo mais próximo, nosso pai, a nossa mãe, fica mais difícil essa prática da caridade, do amor, aquele próximo que está na rua, que está aos nossos olhos, indiferente. Então, aprendemos e devemos praticar esse amor a partir desse núcleo que está mais próximo de nós, que é o nosso núcleo familiar. Encerrando esse dever a mais de cuidado com os nossos pais, que é o de piedade filial. Dever a mais para com eles é dar aos pais o conforto e o respeito necessário
né, naqueles momentos mais difíceis para eles, os pais idosos principalmente, mas também em todo nosso trajeto, né, de componente familiar. Aqui vamos comentar alguns pontos que devemos ter atenção, né, enquanto pais, e que são aqui colocados como pontos perigosos para os pais. Está no livro Emmanuel e André Luiz, Estude Viva. Então, nós pais nunca devemos desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Então, para que possamos ter o respeito, precisamos respeitar. Então, primeiro a gente dá o exemplo, para depois a gente ter a resposta, né? Então, precisamos dar o exemplo do amor para recebermos amor, né? Então, devemos primeiro mostrar e fazer as virtudes, dando os bons exemplos, sempre enquanto pais e enquanto filhos na escola do lar. Outro ponto que é importante, que devemos observar, é que a gente não deve distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob o pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los, os pais, né, nas responsabilidades que receberam. Então, não devemos nunca estar distantes, principalmente das crianças, mesmo tendo pessoas que possam cuidar deles de maneira digna, né? Mas que não devemos nos ausentar das nossas responsabilidades nesta tarefa. Outra coisa que é um ponto que devemos observar é que a gente cultivar preferências, né? É muito perigoso cultivar preferências, né, entre os filhos. É claro que há mais afinidade, mas não se deve cultivar preferências. Aquele preterido vai se sentir sofrido, se sentir isolado e vai acabar estando fragilizado nesse núcleo familiar. Outra coisa que é um ponto perigoso para os pais é acolher intrigas, né? Semear discórdia, receber essas intrigas. Temos que ter o papel de conciliadores, né? Outra coisa que não devemos fazer é repreender por simples capricho. Repreender, principalmente a criança, ou adolescente, ou alguém que esteja sob a nossa responsabilidade, que pode ser também um parente próximo como um sobrinho, como alguém que esteja ali, né, para ter o nosso cuidado, a gente tem que ter o cuidado de não repreender só para mostrar que está repreendendo, e nem deixar de corrigir quando for necessário, fazer a correção no momento necessário, e repreender também no momento necessário. E a gente também não deve esquecer, né? Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino. Os nossos filhos, eles são também filhos de Deus, e primeiro filhos de Deus em primeiro lugar. São nossos credores de existências anteriores, ou nossos devedores, nossos amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo, do passado próximo, ou do passado distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros ante a paternidade de Deus. Então, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, a gente não deve esquecer que estamos diante, ali pertinho de nós, pessoas a quem devemos muito, ou então pessoas que nos devem muito. Temos a bênção e a misericórdia de Deus de esquecermos desse passado. E esquecermos o passado,
né, para podermos recomeçar de uma maneira mais saudável diante desses filhos e dessas pessoas que estão ao nosso lado, que estão ali sob nossos cuidados. Vamos então falar desse trecho do livro O Consolador, de Emmanuel, que nos fala sobre os deveres da mãe terrestre. A missão a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus. Essa é a tarefa natural das mães, né? Dar sempre amor, o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Então, a missão maior é sempre dar amor. A mãe sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Então, a mãe deverá fazer sacrifícios, mas sacrifícios que não quebrem sua grandeza espiritual. Né? Sacrifícios que é visto com bons olhos por Deus, mas que não represente falta nesse sacrifício. Deve-se sacrificar pela paz, ensinando que as dores são passageiras e que a gente deve respeitar todas as dores, né, das outras pessoas e de nós mesmos, ensinando o valor de não desperdiçar, né? Então, as mães devem buscar na Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação com as gloríolas efêmeras da vida material. Então, as mães vão ter em Maria um símbolo de virtudes cristãs, que devem observar, que devem pedir auxílio nos momentos necessários. Os filhos, quem são eles? São almas queridas que viajaram das estâncias do passado pelas vidas da reencarnação, desembarcaram no presente através dos teus braços, suplicando-te auxílio e renovação. São aqueles mesmos companheiros de alegria e sofrimento, culpa e resgate nas existências passadas, em cujo clima resvalaste em problemas difíceis de resolver. Então, os filhos, eles são nossos companheiros, muito próximos de existências anteriores, em que tivemos problemas com esses filhos, ou foram nossas companhias, e existem ali laços que vieram provenientes de problemas que são difíceis de resolver, e que a bondade divina nos coloca, nessa condição de filhos, para que seja fácil brotar esse amor do coração e resolver através desse amor esses problemas que são difíceis. Então, os filhos, eles não te pedem apenas dinheiro, o reconforto no plano físico, que é também papel dos pais, colocar o conforto material, mas não é só isso. Eles também solicitam a assistência, e principalmente a assistência em rumo, apoio e orientação. Apoio, orientação são as principais coisas que deveremos oferecer aos nossos filhos. O processo de escolha da família na Terra. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes
inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos filhos incumbidos de transmitir aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Esse trecho é do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse trecho nos esclarece que o preparo da família acontece no plano espiritual e as nossas dívidas, elas nos pedem reparo e pedimos muitas vezes para irmos à família de quem lesamos, né, para reparar as dificuldades que tivemos com aqueles que nos receberão como companheiros de família. Então, ao chegarmos, trazemos virtudes e trazemos paixões, né? E o papel dos pais é o de orientar para que essas dificuldades elas sejam as menores possíveis e que aconteça o equilíbrio e a harmonia necessária para que nos reconheçamos como irmãos fraternos, né? E isso é prova do amor de Deus por nós. A piedade filial, né, também traz o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente, essa pergunta nos coloca o seguinte questionamento. Sobretudo para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, nos momentos em que os pais não têm recurso, é que se pode dar prova dessa piedade filial a eles. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, observando para si o que há de melhor e de mais confortável. Então, fazer só o estritamente necessário, né? Coloca aí o Evangelho, que a gente acha que é grande coisa e não é, né? Então, devemos observar, né, o melhor tratamento aos pais sem os recursos, né, que já estão fragilizados com a idade. Então, devemos dar a mesma assistência que nos foi dada enquanto crianças, bebês, desprotegidos e frágeis, né? E se não tivermos recebido esse cuidado, também pede a Jesus nos ensina que a gente deve devolver sempre amor, né? Mesmo aqueles que nos oferecem ingratidão. Então, continua o Evangelho. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve, aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lideram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir-lhes o bem-estar. Tudo o que fazemos, receberemos de volta. Então, se a gente oferece ingratidão, receberemos ingratidões, até porque somos espíritos eternos. Então, esse trecho nos faz lembrar que devemos praticar a piedade filial, porque hoje somos filhos em condições de de oferecer esse amor. Pode ser que demore para termos oportunidades de demonstrar esse amor. E aí iremos ter o sofrimento da culpa em nossa consciência de não ter feito tudo o que podíamos por nossos pais. Os pais e a educação dos filhos, né? Aqui nos é colocado: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmos, um de nós dois é culpado. Fazei-vos
merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. A tarefa da maternidade, da paternidade, não é fácil. E aqui nos coloca que mesmo aquele filho que dá desgosto, a gente tem que observar, né, refletir, que ali temos credores ou devedores ao nosso lado. Então, a gente deve sempre colocar e ensinar, né, devolver com amor, mesmo aqueles que nos oferecem espinhos, né? Então, devemos sempre amar e bendizer, né? Bendizer aqueles a quem Deus colocou como dificuldade na nossa caminhada, né? Então, o outro item nos diz: façam como um bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os ver apontar na árvore. Isso quer dizer que quando a gente vê uma dificuldade, a gente deve ensinar desde o bebezinho, né, o correto, né? Então, desde cedo cortar os defeitos, né? Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, não devemos deixar crescer esses sentimentos do egoísmo, do orgulho. Fazer essa correção desde o princípio. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Então, se fazendo essas correções, oferecendo amor e fazendo tudo para o adiantamento moral dos filhos, se não tiver êxito, não devamos nos sentir culpados. Estamos com a consciência tranquila de que estamos oferecendo o melhor possível. Então, Deus vai oferecer oportunidades de correção àqueles que não quiseram receber esses apontamentos de seus familiares. Então, o que fazer, né, diante das dificuldades que aparecem no lar? A doutrina espírita nos coloca como sugestão realizar o culto do Evangelho no lar. Então, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente, em trânsito para as esferas superiores da vida. Está no livro Espírito da Verdade, de autores diversos. Então, o culto do Evangelho no lar, feito em família, vai oferecer a oportunidade de convivência entre esses pares familiares, vai oferecer o ensino, né, que Cristo nos trouxe, vai nos oferecer despertamento para as questões do alto, do espírito, dessa conexão que devemos ter com Deus sempre. Então, o respeito mútuo é outro item que é colocado para desenvolvermos no lar, né? Ensinar-lhes o amor ao trabalho, a felicidade ao dever, o devotamento, a compreensão e o cultivo da misericórdia. Então, é importante que a gente possamos ensinar aos que estão mais próximos, principalmente os filhos, esse amor ao cumprimento das tarefas, dos deveres, do trabalho, né? Da compreensão, né? De cultivar a misericórdia, dando exemplo. E ter paciência, muita paciência no lar, né? A fim de que não se te desvinculem violentamente do amor, caminhando talvez sem defesa ao encontro de tragédias passionais e evitáveis. Está no livro de Emmanuel, trecho Inspiração. Então, devemos ter bastante paciência, né? E para que a gente possa caminhar com paz, né? Sem a paciência, sem a tolerância, pode ocorrer dificuldades e tragédias. Então, é necessário que possamos cultivar
né, o respeito e a paciência, porque cada um tem um tempo de entendimento. E respeitando esse tempo de entendimento e oferecendo o exemplo, aos poucos iremos sanar as dificuldades encontradas nesse trajeto. E aqui temos uma mensagem que está em Lucas, de Jesus: tratar todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, a mensagem que a gente deve lembrar quando estivermos em dúvida sobre o que fazer e o que não fazer. Fazer aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, tratar a todos como a gente gostaria de ser tratado, principalmente no lar, em casa, diante dos nossos. Então, era isso, meus irmãos, a nossa mensagem da aula 2 do tema família. Vamos terminar, então, a nossa fala com uma prece e a seguir teremos o passe, que será à distância, né, e que será realizado por um dos trabalhadores de nossa casa. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a bondade divina por este tempo, por esta oportunidade, por esta troca. Abençoa, Senhor, a cada lar, a cada família, a cada mente, a todos ligados a nós. Abençoa-nos, Pai, nos proporcionando saúde, nos proporcionando paz, nos proporcionando a internalização do que aqui ouvimos para o nosso crescimento sempre. Muito obrigado, Senhor Deus, que assim seja. Muita paz a todos e tenham uma boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor,
a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.